Hi, everybody! Tudo bem com vocês? Evelyn, low carb, porque eu não sei o nome. Clara, Elisete. Oi, ó, like, gente, like. Senta esse dedo no like, sem dó, tá? Não pode ter pena de like. Like é igual, né? Seta, dê sem medo. Boa noite a todas vocês. Não estou natural hoje. Cauã, nossa, temos homens aqui hoje. Vamos ver, né, gente? Porque os seguidores do João Vitor também vão vir. João Vitor, Superboys. Depois sigam lá o canal dele. Não sei se ele já tá aí. João Vitor, quando você estiver, me avise. Ok? Pessoal, like, tá? Isso, entrou, João Vitor. Ó, se comportem, tá? Estou em Marte. Vou chamar o João Vitor. Gente, sossega, tá? Não fica dando em cima do rapaz, não. Depois segue ele lá. Tô chamando aqui, ele já vai entrar. Pessoal, então ele vai falar sobre... Boa noite, Brasil. Boa noite. Bem-vindo, João Vitor. Opa, boa noite, Gélia. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. As mulheres de Marte estão desesperadas pelos seus, pelas suas revelações e segredos que você vai falar. Eu tô vendo que tem gente aqui que me segue que também tá aparecendo aqui. Que ótimo que a gente vai conseguir juntar, né, essa galera dos públicos, entre aspas, que são bem diferentes, mas que tem muito a compartilhar, tem muito que aprender juntos. Né? Olha, eu tô vendo vários amigos meus aqui, o pessoal tá conversando aqui, a galera tá falando aqui nos comentários. Eu concordo com o que a Maria falou, tá com um lindo batom, por sinal, né, Gélia? E eu tô vendo alguns rapazes aqui. Baixo. Vê se tem como você aumentar o seu volume. Deixa eu ver aqui. Vou tirar aqui. Vocês conseguem me ouvir bem? Melhor. Meninos, vocês conseguem me ouvir bem agora? Perfeito. Então, estou aqui disponível para vocês poderem tirar suas dúvidas. Então, conversar. Eu vou fazer uma pequena apresentação sua. Depois você fala, né, o que ficou faltando, provavelmente tem bastante coisa. E depois fala um pouco sobre o perfil de homem que procura, como que você se tornou coach, se quiser falar um pouquinho também. Eu tenho uma coisinha para falar nessa minha apresentação. Olha só. Então, o João Vitor é coach para homens há muito tempo. E é verdade, eu faço grupos de homens sedutores, tá, João Vitor? E teve um super durão que falou assim: agora sim você vai fazer live com um coach para macho de verdade. Ele disse que já vocês faziam pegação, assim, né? Treino de pegação na Lapa, se não me engano. Sim, já dei vários treinamentos desse tipo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na Lapa, também em São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Florianópolis, Porto Alegre e estou a fim de expandir para o Nordeste também, começando agora esse ano. Mas é um trabalho bem foi legal. Porque ouvi de um outro homem que você treina mesmo, né? Porque, assim, eu vejo muito isso assim, no mundo do coaching, principalmente de relacionamento, de conflito de sedução, pessoas que não mergulham no negócio, né? Que só na teoria, que é isso, faça isso, e aí a experiência prática, né? Não sei se é leonagem, fica devendo bastante, e parece que isso você tem. Não fica devendo nessa parte, né? Por causa de ter se tirado, mergulhado no universo da sedução, né? Quando você precisava, pelo menos. Hoje eu não sei como é mais. Acredito que sim, né? A gente continua. Tá um retorno muito grande. Eu não sei se outras pessoas estão... Não, agora eu consegui fechar o eco, né? Que tava dando eco do áudio do meu celular, que estava muito alto. Agora sim.
Mas assim, uma coisa muito importante nesse mercado, tá? Uma coisa muito importante nessa área é que eu estou sempre trabalhando para ir a campo com os meus alunos, estou sempre prestando atenção no que está acontecendo, estou sempre de olho nas tendências, porque assim, a mente humana ela não muda com pouco tempo, ela leva muito tempo para mudar, as pessoas levam muito tempo para mudar a cabeça delas. Mas as ferramentas que a gente usa para se relacionar, elas continuam em constante mudança, em constante evolução. Até bem pouco tempo atrás, era considerado um absurdo o cara usar isso daqui, né? O moço usar isso daqui, usar o celular, né? Para poder se relacionar e online, né? O dating, o Tinder, e o Happn, e todos esses aplicativos, era uma coisa completamente fora da realidade. Primeiro, não existiam aplicativos desse tipo, tantos assim, para celular. O pessoal usava, quem usava mais a internet, né, no desktop, usava sites e tinha Dot 1 Cara, tinha o Plenty of Fish, tinha vários outros que ainda existem, né, continuam sendo usados, Badoo e Luvu, entre outros, e quem usava esses sites geralmente era considerado, tipo, era até hostilizado, né, era até visto como uma coisa, não, o que está acontecendo? Então, assim, conforme ferramentas novas vão entrando no cenário, as coisas vão mudando, né? E hoje eu vejo claramente, isso é uma coisa que muitos homens têm procurado exatamente por isso, e eu estou melhorando, eu estou transformando cada vez mais o meu conteúdo, porque eu passei o último ano cuidando especificamente da autoestima dos homens. O que acontece? Uma coisa que ficou muito clara para mim. Os caras vêm com uma dificuldade, vêm com uma dúvida, né? Eu passo aí, ó, uns 80% do meu trabalho, ele é feito aqui, ó. É feito no caderno, é feito estudando, é feito tentando entender qual é a dificuldade dos homens e como que eu posso ajudar eles a resolver. E muitas vezes o cara chega pra mim, para um treinamento ao vivo como esse, que a gente vai pra balada. Então, meninas, se um dia vocês esbarrarem em mim nas festas e eu tiver cercado, acompanhado de 3, 4, 5 rapazes, muito provavelmente vocês vão estar assistindo ao vivo um Weekend Experience, que é o treinamento que a gente dá, que eu vou com os rapazes pra balada. E eu, beleza, você quer se livrar da timidez, você quer conhecer mulheres, você quer resolver esse problema de relacionamento? Vamos testar isso na prática. Eu levo eles pra balada, faço eles conversarem com todo mundo, absolutamente todo mundo, não só mulheres. Porque o que a gente descobriu? O cara não tem uma dificuldade com as mulheres quando ele tem essa dificuldade, né? Ele tem um problema de timidez. Esse problema de timidez geralmente vem do problema de autoestima. Esse problema de autoestima, 85% das vezes, vem de alguma mensagem, alguma informação, alguma coisa que ele recebeu de uma figura de autoridade, geralmente pai, mãe ou uma outra figura de autoridade adulta, quando ele era criança, do sexo oposto. Então, a professorinha da quinta série, a tia com quem ele ficava, de quem ele era cuidado, entende? Quando ele era criança. Então, muitos homens, isso é uma coisa importante para as mulheres entenderem, muitos homens carregam ainda vários traumas, várias dores, vários problemas que eles ainda não resolveram do passado. Então todo aquele papo do macho embuste, todo aquele papo do cara que está fazendo tudo errado, e vocês têm toda a razão em reclamar disso, vocês têm toda a razão em não considerar isso certo, só que é importante entender de onde vem isso. Por que eles não fazem isso por prazer? O homem ele não faz besteira por esporte. Né? Para muitos homens, inclusive muitos dos meus clientes, eles sentem como se tivessem um déficit, como se tivessem que ficar compensando por alguma coisa, porque eles acham que eles precisam ter muito dinheiro, ou que eles precisam ter um carrão, ou que eles precisam ser muito bonitos, muito altos, muito elegantes. Eu tenho estudado bastante sobre capital erótico e acredito que tem um pouco a ver com isso, sim, com aquela chamada atenção inicial, né? Tem a ver com como que o cara sorri, como que estão os dentes do cara, como está o sorriso, o cheiro, o perfume que ele está usando. Só que isso é legal para você chamar a atenção, para manter a atenção não é tão simples assim. E a gente nota muito isso. E o que eu percebi é que muitas vezes os homens têm esse problema. Ele tem muitos dos homens que vocês, mulheres, acham que estão cagando e andando para vocês, que estão passando por cima de vocês, que estão aí com um exército de mulheres atrás dele, na verdade, o cara está lidando com vários problemas emocionais. O negócio é que nós, homens, somos muito mal treinados em expressar essas emoções, principalmente quando são emoções negativas ou quando são emoções que nos fazem parecer mais fracos. Então, eu faço um trabalho há já uns
3, 4 anos, desde que nasceu o Full Game em 2016, que eu trabalho para, inclusive, inspirar os homens. Os meus alunos e os meus inscritos que estão aqui, meus seguidores que estão aqui, vão poder me confirmar. Nação Boss, por favor, confirma isso aqui nos comentários. Eu tenho trabalhado bem pesado aí para a galera, para buscar expressar essa fragilidade, para ir através da fragilidade você conseguir a antifragilidade. Beleza? Cadê? A galera tá aqui comentando. Mas olha só, sobre sentimentos, né? Os homens são muito mal educados, né, em relação a isso. Não tem uma... Mas as mulheres, pelo contrário, parece que ser forte, no sentido assim de... Como é que eu vou dizer? De partir para cima, por exemplo. Né? Essa geração masculina tá muito na retranca ou preguiçosa mesmo, tá? Sim, acontece. Muito homem. Você sabe dessas coisas, né? Só tô deixando claro para elas, não é para eles, porque alguns não entenderam isso ainda. Então, eles estão muito reclusos, muito medrosos ou preguiçosos. Sim. Essa noção toda me parece que vem da abundância, né? Matematicamente, já vi coach falar, não, tem mesmo o número de homens e mulheres, é quase igual, não é. E conforme vai passando o tempo, esse público masculino fica ainda mais escasso, solteiro, né? E de qualidade, talvez também. E com mais noção de abundância. Então, parece que ficam muito focados em sexo, né? Você sabe disso. Como se relacionamento fosse um absurdo, né? Como se fosse uma prisão por experiências negativas que tiveram. E muito culpa das mulheres, que fazem isso fazem um relacionamento parecer uma prisão, né? Os dois têm responsabilidade, mas né, como eu trato com mulheres, elas que eu vou curar. E aí eu vejo que, né, e é a reclamação de muitas, que vamos ficar assim, preguiçosos e sem interesse, né? Parece que a melhor mulher, com várias qualidades, ainda assim vale o mesmo que uma mulher que não tem essas qualidades, porque no final das contas é sexo que conta. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Entendi. Perfeito. Perfeita a sua colocação e tem um fundo de verdade nisso, mas é uma coisa que a gente, para poder entender o que dá para a gente mudar e o que a gente vai precisar circular em volta, né? Porque tem fatos que são inexoráveis. Uma coisa que a gente percebe, assim, estatisticamente, se você for pegar no mundo e no Brasil, de uma forma global, de uma forma geral, você tem 50%, 50%, tá? Não tem a mesma quantidade de homens e mulheres. Mas existe uma coisa cultural muito engraçada. Quem vem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, mulheres que viajam aqui para o Rio de Janeiro, vão perceber que os homens estão em abundância, né? Você tem homens em abundância para conhecer. E é mais engraçado ainda, eles não vão esperar vocês irem atrás delas. Eles vão deixar, aliás, bem claro o interesse deles. Eles vão ser bem avançados, eles vão, às vezes, até mais do que deveriam. Às vezes, quando eu tenho um grupo de alunos cariocas, muitas vezes eu tenho que segurar um pouco a onda deles. Olha, gente, calma, presta atenção, empatia. Quando a gente está trabalhando numa escala no Brasil inteiro, a gente percebe que tem vários públicos, né? A gente percebe que tem várias galeras diferentes e a gente encontra várias personalidades diferentes e a gente encontra vários traços culturais. No Rio de Janeiro você tem esse caso que o cara é muito avançado, às vezes eu tenho que... Cara, empatia, calma, olha nos olhos, ouve, escuta a garota, calma, sem pressa. Em Belo Horizonte eu tenho que quase bater nos caras. Eu tenho que empurrar eles na situação. Em Goiânia, eu tenho que arrastar eles pelo pescoço. Eu tenho que puxar os caras pelo cabelo para entrar na balada, muitas vezes. Entende? Porque o cara se sente muito preocupado. O que eu notei, tá? E esse é um dado nem um pouco científico, é totalmente empírico, baseado em 7 anos trabalhando com isso. Cidades com uma cultura mais voltada para o campo, cidades que não tem uma cultura muito urbana. Então aí a gente está falando mesmo de capitais como Belo Horizonte, como Goiânia, no sul, especialmente em Porto Alegre tem um pouco isso, então, porque é uma cultura muito conservadora ainda.
No Sul você tem uma cultura mais conservadora, você tem uma cultura mais que está começando a se integrar mais ao cenário urbano brasileiro. Então, essa galera, você vai ver os caras mais retraídos e selecionando mais. Especialmente se você percebe que o cara ele está trabalhando no próprio desenvolvimento pessoal, na própria autoestima. Se o cara tem uma relação com qualquer uma das outras, porque existem várias áreas no desenvolvimento pessoal masculino. Uma delas específica foi de onde eu saí, que é a galera da Comunidade Internacional da Sedução, tá? Que no Brasil ela tem vários proponentes, tem várias pessoas, eu sou um deles. Tem o Fernando Fênix, tem o Felipe Marques, que saiu da sedução, foi para o desenvolvimento pessoal puro, né, para alta performance. Mas fora da sedução e fora da alta performance, você tem vários movimentos masculinistas que estão buscando um retorno, estão buscando uma restauração dos valores masculinos antigos. Então, aquele valor da família, muitas vezes o valor da honra, do respeito aos seus ancestrais. Então, uma galera muito conservadora. Essa galera vai ter um pouco mais, vai se sentir um pouco mais retraída de chegar no menino numa festa, de chegar no menino numa balada. Tá? Colocando assim, sem tentar fazer uma polêmica, mas o cara for um cara assim mais... Ele tiver um alinhamento político, entre aspas, assim, mais de direita, ele vai ser mais retraído, ele vai querer que a menina venha atrás dele. Se o cara for mais liberal, o cara for mais de esquerda, ele vai ter mais atitude, vai mais atrás dela. Isso foi o que a gente notou. Não é uma opinião pessoal minha, é o que eu percebi, foi o que eu senti ao longo dos anos. E é uma coisa que é cultural, tá? E é uma coisa que acontece mais no Rio e em São Paulo, os caras são mais atirados. Em Salvador, nossa, os caras são bem claros nas intenções dele, e em outras cidades é menos. Uma coisa que fica muito claro, tá? Uma coisa que... Isso é fato, tá? Isso é fato. A mulher que tem os melhores valores, isso daí é da opinião de cada um, mas a mulher que está melhor trabalhando em si mesma, ela está fazendo um trabalho de longo prazo. Então, a mulher que está cuidando da própria autoestima, a mulher que está cuidando da própria carreira, a mulher que está cuidando da própria aparência, não só do lado de fora, mas está cuidando da própria saúde para continuar mantendo uma aparência saudável e um corpo saudável e um rosto saudável e toda uma... E que está cuidando dela integralmente, a mulher que está se cuidando integralmente, ela está fazendo um trabalho de mais longo prazo. Ela não pode, tá? Vocês meninas não podem ficar chateadas de estarem tendo pouco resultado no curto prazo se vocês estão trabalhando numa coisa que vai te dar mais resultado a longo prazo. É uma escolha. Tá? E muitos homens, isso é um fato que infelizmente por uma questão muito mais sincera, e isso daqui é um outro fato, tá? Isso daqui é resultado de centenas de horas, milhares de horas de trabalho pesado e pesquisa, e eu estou como gerente de marketing aqui, está na live para não me deixar mentir, muitos homens ainda pensam no curto prazo, quando o problema deles é muito mais no longo prazo, um problema muito mais geral, um problema muito mais de base. Muitos homens ainda estão pensando no curto prazo. Então, é mais uma escolha de... Eu tava estudando sobre marketing hoje, tá? Sobre isso. E o meu guru de marketing ele fala, muitas vezes você tem muito tráfego, tem muita gente entrando na sua página, muita gente entrando muita gente conhecendo, mas essa não é uma galera que vai querer comprar de você. E da mesma forma, tá? E eu espero que não pareça machista eu falar isso, porque eu falo exatamente a mesma coisa para os homens, tá? É exatamente a mesma coisa que eu falo para os homens diariamente. Você também é um produto, de certa forma. Você também tem um produto, você também tem um, entre aspas, serviço, que é o tempo com você. Quando você faz um bom marketing, muitas vezes você vai ter mais resultados, tanto a curto, médio, quanto a longo prazo, do que se você tem um bom produto. Um bom marketing supera um bom produto. O bom é ter ambos, com certeza. Principalmente se quiser manter aquela relação, aquele relacionamento com o seu cliente, ou com o namorado, ou com o ficante, ou com o marido, qualquer outra situação a longo prazo. Para manter a longo prazo vai ter que ter um bom produto, mas para chegar lá vai ter que ser um bom marketing. E por onde começa um bom marketing aí, que eu acho que vai ser a pegada que tanto a Diele quanto vocês vão adorar isso daqui, porque isso é uma coisa que literalmente sou eu e a minha galera que está trazendo esse conceito para o Brasil, que é o paradoxo. O que é o paradoxo? Meninos, vamos ter uma conversa bem real aqui com vocês, tá? Sobre marketing pessoal e real sobre o
que mais funciona para deixar a cabeça dos homens completamente malucos. Vamos ver se vocês lembram, tá? E vocês vão deixar aqui embaixo nos comentários, tá? Se vocês lembram. A última vez que um cara deixou vocês completamente de pernas pro ar. Mas assim, vocês não conseguiam pensar direito. Vocês olhavam pro cara e ficavam arrepiadas. Eu estou disposto a apostar R$200 com a DL aqui, que a maioria de vocês vai dizer que eles tinham, vai concordar quando eu disser que eles tinham duas características que não pareciam ter muito a ver uma com a outra, mas de alguma forma ele conseguia, não sei que mágica que esse danado conseguiu fazer, que ele conseguiu fazer duas coisas que não eram tão interessantes juntas, se juntarem de uma forma interessante. Então pensa no cara que é muito fortão, muito grande, muito forte de academia, mas é gentil pra caramba. Pensa no cara que é muito tipo business e o cara que trabalha demais e tá arrebentando nos negócios, mas que é super gentil, mas que cuida muito bem da família. Pensa no cara que é grandão de academia e usa vários produtos e tal, e fica enorme, mas também é super inteligente. Pensa no cara que consegue, né, ter aquela performance, né, incrível entre quatro paredes, mas também é poético, também é super gentil, também é super educado, também é super fofo. O cara que tem a mesma skill que ele tem na cama, ele vai ter no papel, ele vai ter escrevendo para você. Isso se chama paradoxo. Tá? O nome disso é paradoxo. É quando você consegue pegar duas coisas que não tem muito a ver uma com a outra, você consegue juntar as duas e consegue fazer uma coisa ainda melhor do que se você só tivesse uma característica ou outra. Por que que isso é bom? Por que que isso funciona? Por que que esses caras conseguem deixar vocês completamente perdidas? E tá até aqui o Igão, aqui, meu gerente de marketing, cara, pelo amor de Deus, para de explanar isso. Ele é um excelente exemplo de paradoxo. Por quê? Porque isso cria um mixed signal, isso cria um sinal misto, tá? Isso cria um sinal equilibrado na tua cabeça e o nosso cérebro, ele tem um instinto primal de ver as coisas completas. Então, quando você vê um cara que ele tem essa característica, ele manda muito bem nessa coisa, mas ele também tem um outro lado também muito desenvolvido, você fica tipo, não, peraí. Ele se encaixa numa caixinha ou ele se encaixa na outra caixinha? Não, peraí, ele se encaixa nas duas. Então, em que outras caixinhas ele se encaixa? Que outras habilidades? O cara cria um mistério automático. E aquilo fica rodando na sua cabeça. Beleza? E aí que tá. Esse que é o segredo. Adivinha como você faz para atrair e manter um cara que é um paradoxo? Sendo um paradoxo também. Exatamente. Se você consegue formar esse paradoxo também na sua vida, ou seja, ser uma menina sexy, mas que também é imprevisível. Tá? Tem uma menina que falou aqui de imprevisibilidade. Ser uma moça recatada, respeitosa e quietinha e calminha, mas em outras situações o cara fala, uou, que é isso aqui? O que está acontecendo aqui? Ou então ser uma menina muito inteligente, muito estudiosa, mas ao mesmo tempo ter esse lado mais rebelde, mais roqueira, mais ativista, vão partir para cima, entende? A mulher que consegue criar esses dois espaços na cabeça do homem, entende? O que o homem está acostumado? O que a mulher está acostumada a ver? O cara que está afim de sexo, ou o cara que ele manda muito bem em alguma coisa, uma coisa só, geralmente, o cara que tem uma coisa que ele conseguiu resolver na vida, seja no business, seja no fitness, seja na habilidade social dele, na troca de ideias, na conversa. E aí ele tem uma coisa só, que é a habilidade, né, que é o talento dele, e o cara tenta usar isso, muitas vezes falando mais do que te ouvindo, e muitas vezes, ou então, pior ainda, esperando você falar alguma coisa, né, porque eu já fiz esse tipo de pesquisa, com vocês inclusive, esperando você falar alguma coisa para tipo, ter aquele gancho ali certinho. Ah, tá, ela falou exatamente o que eu queria para agora. Diminui zero o teu volume e só fala. Isso daí os meus alunos aí estão rindo porque sabem que eu falo isso com eles quase diariamente. O que acontece? O cara que consegue fazer esse paradoxo na cabeça de vocês, ele fica entranhado na cabeça de vocês. Se você consegue fazer esse paradoxo na cabeça deles, acontece a mesma coisa.
Tá literalmente a mesma coisa. A galera tá pensando aqui, ó. Só o boy gatinho na live. Que bom, cara. Tô feliz que eu tô trazendo uma galera interessante para conhecer você. Pois é, daqui a pouco sai um monte de namoro, rolo. Vai ter match aqui no Instagram. Aí, ó. Entrou, João Vitor. Quem me falou de você? WS Rafael. Ai, Dede. Falou muito bem. Já fez... Já estava na night com você, basicamente, um tempo atrás, uns anos atrás. Que excelente. O que ele perguntou? Peraí, deve ser uma pergunta interessante. O que seria conteúdo no seu ponto de vista? Para você, eu acho, a pergunta. Um conteúdo que seria interessante, que deixaria, né, interessado numa mulher. Assim, eu tenho a minha opinião pessoal, que eu acho que não importa muito para vocês. O que eu vejo e que com certeza funciona, né, que chama a atenção de muitos homens, é a menina que surpreende quando ela tem um cuidado, né, com a saúde dela. Isso é uma coisa que está chamando bastante atenção, assim, escalando assim cada vez mais. E quando eu falo saúde, galera, eu não estou falando beleza, eu não estou falando maquiagem, eu não estou falando só isso daqui, não estou falando no superficial. No superficial, para muitos homens é pré-requisito, para outros homens é uma coisa que pode ser trabalhada depois, é uma coisa que pode ser resolvida depois e tal. Depende, mas é uma coisa que é consistente, com absoluta certeza, para você conseguir manter, né, uma relação, você ter assuntos em comum com a pessoa, 2, você ter um cuidado com a sua saúde. Isso está crescendo cada vez mais, tipo, nos últimos 5 anos é absurdo. Quanta gente está invadindo as academias, quantas academias estão abrindo uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. É impressionante a quantidade absurda de gente que está começando a meditar consistentemente, entende? Então, ter esse cuidado, tá? Ter esse pequeno cuidado com você mesmo, demonstrar esse cuidado, principalmente demonstrar que você valoriza o seu tempo, tá? Você acaba, que nem o Rodrigo falou aqui, você acaba se destacando, e é bem por aí. Eu consigo enxergar, né, a tendência ao longo dos anos que, por exemplo, teve uma época que o pessoal fala, inclusive eu estava ouvindo o livro da Catherine Hacking, que é excelente para mulheres, que é o Capital Erótico, tá? Livro da Catherine Hacking, sensacional, fala sobre isso, é exatamente sobre esse lado externo, como é que você cuida desse lado externo. Então, cheiro, tem uma menina que está falando cheirosa aqui, então assim, o perfume, o cheiro que você usa, a sua habilidade social, ela fala dos 4 pontos, né, que você tem a beleza física, a beleza, você já trabalhar com o que você tem para você esteticamente, visualmente estar mais bonita, a sua habilidade social, o seu cheiro e o quarto, se não me engano, você tem interesse em comum. Tá. Agora de cabeça não está muito claro, mas eu acredito que seja isso. O Igor falando que mulher cheirosa desmonta qualquer homem. Isso é verdade, vocês não gostam do cara com um cheiro bom? E o que eu estou falando, o pessoal está perguntando aqui, exatamente, Capital Erótico é o nome do livro, da Catherine Hacking, já tem em português, e é sensacional esse livro, tá? E uma coisa importante, tem homens que são visuais, tem homens que são, que preferem sentir o cheiro, né? Tem homens que são mais sensitivos a odores, tem homens que são mais auditivos. Eu tenho um problema muito sério com sotaque, tá? Esse é o meu, tá, vou dar uma coisa pessoal minha aqui. Meu sotaque, tipo, a pessoa fala com aquele sotaque do sul, ou aquele sotaque mineirinho, cantadinho, ou então aquele sotaque do Nordeste, aquele sotaque pernambucano, aquele sotaque de Salvador, eu desmonto, desarmo. Né? Tem outros caras que têm... Você gosta do sotaque nordestino? Eu gosto de todos os sotaques, esse que é o problema. Eu sou muito fraco. Eu não gosto de todos, não. Mas do sul é para quebrar, gente. Carioca raiz também, é para quebrar. Aquela raiz. Eu gosto até de paulistano, eu acho muito legal. O nordestino eu acho que depende do lugar e depende de quem, né? Sim. E do norte, raramente. Uma coisa que é importante para quem quer entrar nessa questão auditiva, tá?
uma coisa muito importante é você saber controlar. E isso daqui é uma coisa que, meninas, sério, não existe treinamento suficiente para isso para mulheres. Sério, deveria existir mais. Controle vocal, tá? Controle vocal, vou dar três botõezinhos, tá? 3 botões de volume que vão transformar as conversas de vocês, tá? Porque o homem ele está acostumado a ouvir a mulher falando num tom determinado e num volume determinado e numa velocidade determinada, tá? Enquanto que os homens eles são treinados para fazer diferentes tons, diferentes potências, diferentes velocidades dependendo da situação. Então, por exemplo, quando um homem quer estabelecer autoridade, ele fala com uma voz mais grossa, ele fala mais pausadamente para você prestar atenção em cada palavra. E aí, em pontos específicos, ele está falando com mais potência, às vezes mais alto, e ele vai para sussurrar quase no seu ouvido. Gente, para que tem gente gozando aqui, com certeza, tá? Em casa. Isso é uma coisa que vocês mulheres podem usar maravilhosamente bem. Qual que é o segredo? São 3 segredos, na verdade. São 3 botões de volume que você pode usar. Os meus alunos já devem se lembrar disso. Você tem a potência de voz, o timbre, né? A potência de voz, que você tem potência de voz, tentando manter o mesmo tom, mas está difícil, minha voz não está muito legal. Mas aguenta comigo aqui, galera. Você tem potência de voz, tá? Mesmo tom. Você tem os diferentes, desde o mais baixo, mais alto. Você tem os vários tons de voz. Para mulheres isso é super fácil de mexer, tá? E você tem a velocidade de discurso. Você pode começar falando mais rápido para passar muita informação. Se você tiver, principalmente se você estiver passando por um momento da conversa, quando você quer passar muita informação, eu sou um que eu gosto de ver e ouvir quando eu estou estudando, quando eu estou aprendendo. Eu gosto de falar e eu gosto de ouvir muito rápido, tá? Mas tem momentos em que você precisa abaixar um pouco essa velocidade. Às vezes colocar, e é que tá, muita gente associa abaixar a velocidade com baixar o tom, principalmente os homens. Você não precisa abaixar a velocidade e abaixar o tom. Você pode abaixar a velocidade, aumentar a potência e aumentar o tom. É um outro tipo de ênfase. Você pode pegar, abaixar a velocidade, abaixar o tom, abaixar a potência, falar bem devagar no ouvidinho da pessoa, entende? É todo esse segredo. Qual que é o segredo? Como é que você vai fazer que vai chamar mais atenção do homem? É que tá, como um cara que ama ouvir o sotaque de vocês e representante aqui dos auditivos, o segredo é você brincar e testar de várias formas diferentes. Se grava falando, todo celular hoje tem um gravador de voz. Pega e se grava falando. Tá? Pega um poema, pega uma história, pega alguma coisa que você gosta e lê em voz alta, ou não tão alta assim, e se ouve e vê o que funciona melhor. Eu ensino no meu treinamento a fazer a voz, né? Elas vão fazendo até que a voz fique no ponto. Eu tenho seguidora que fez o treinamento. Se ela estiver aqui, ela se pronuncia, que ela sabe de que eu estou falando. Eu não quero expor, mas se ela quiser se expor. Assim, o tempo, ela ficou muito melhor que eu nisso. Assim, eu fico orgulhosa, sabe? Todos os homens com quem ela para quem ela dá o luxo de ouvir a voz dela, os caras ficam, meu Deus, que voz é essa? Porque, e olha, todos, assim, né? Todos. É um amplo espectro, porque ela sempre vem com esse tipo de print. Olha só o que ele falou. A voz é muito importante no processo de sedução. As pessoas e ela é muito subestimada. É por isso que ela é tão importante. É por isso que ela é tão importante. Tem mulheres que chegam até mim falando assim, eu não sei porque minhas relações não dão certo. Ah, eu sei. Ai, você está me julgando. Estou aqui para isso. É bem essa pegada. A voz, ela tem esse papel tão importante, tá? Tem gente aqui dizendo que já chamaram de voz de telessexo, que ouve os próprios áudios. Isso que é bem interessante, gente. A voz, ela é tão importante no processo de sedução, isso aí, tanto para os rapazes que estão aqui, que vieram através de mim, tanto para as seguidoras da DL. Gente, voz. Ela é tão importante porque ela está sendo muito subestimada.
O que está acontecendo agora? A gente tem isso daqui nos cercando, tá, o tempo todo. A gente tem isso daqui basicamente nas nossas mãos. Isso aqui é a extensão do nosso corpo hoje. E o que acontece? Tem dois caminhos que estão fazendo. Tá? Tem dois caminhos principais que as pessoas estão seguindo. Ou fica só no visual, tá? Então essa é a galera que fica só no texto, né, no superficial, tentando ali convencer de forma lógica. Homens fazem muito isso, né? Tentando convencer de forma lógica, você deveria sair comigo por isso, e por aquilo, e por aquilo outro, blá, 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 blá. E tem a galera que tenta através de um estímulo visual, a troca de nudes, tem todas essas coisas, tem todos esses elementos. Por que, por exemplo, a troca de nudes passou de ser uma parada que quase ninguém fazia, para ser uma coisa que estava super em alta, para ser uma coisa que, tipo, agora as pessoas... Nossa, trocar nude, como assim, cara? Que isso, sabe? Só quando estiver muito próximo e se tiver num relacionamento à distância. Por que esse movimento cultural aconteceu? Porque as pessoas começaram a usar demais essa forma de comunicação e ela caiu. Tá? E ela caiu. E a galera tá perguntando aqui, pode nudes? Pode, com certeza, sem o menor problema. Pode trocar nudes com o seu namorado, com o cara que você está saindo. Se possível, faz isso numa plataforma que o conteúdo seja eliminado imediatamente, que não permita print. Por exemplo, você manda um nude pelo Instagram, ali, pelos stories do Instagram, aquele stories particular, a pessoa pode printar ali na hora, quando ela estiver vendo. Né? Você pode, por exemplo, usar o Snapchat, eu acho que ele ainda bloqueia, né? Tem outras ferramentas que bloqueiam, que você tem ferramentas especificamente feitas para isso, né? Para você trocar certas coisas íntimas com a pessoa, e quando a pessoa tenta printar, ela não consegue. Tá? Isso é válido, é possível, mas, olha, deixa eu falar, eu falo por mim e falo por quase 33% dos homens no Brasil, beleza? Pelo menos se a gente for acreditar aí na taxa de amostragem do meu público, que são mais de 90 mil homens espalhados pelo Brasil inteiro. Um áudio falando o que vocês pretendem fazer com a gente é muito, muito, muito mais sexy do que um nude, do que uma foto, do que uma coisa. Até porque foto a gente tem Pornhub, Xvideos, a gente tem muita coisa que são fotos em movimento para estimular os homens sexualmente. Então, assim, estimular o homem sexualmente, principalmente com o visual, não está funcionando bem, porque isso nós homens temos a rodo sendo jogado na nossa direção. Inclusive, está crescendo entre os homens o movimento de NoFap, né, do cara evitar a pornografia, de tanto que os homens estão se viciando em pornografia. Então, usar áudio, que é uma ferramenta que é muito pouco utilizada e é muito subestimada, vai trazer um resultado muito grande para vocês. Sabe como é que eu sei disso? Tem trazido consistentemente resultados incríveis para os meus alunos. Exatamente quando eu mostrei para eles passarem a usar áudio, em vez de só escrever o que eles queriam fazer. Então, mas uma coisa importante, João Vitor, é o seguinte, porque eu vejo engraçado isso, eu vejo isso tanto nos homens que estudam sedução, quanto nos coaches que ensinam homens, né? Até porque eu só conheci uma mulher até hoje que era coach para homem, e eu acho que ela não teve muito sucesso, não. A que eu conheci. Vocês sempre estão pensando né, na habilidade de pegar mulheres, né? Poucos, eu acredito que uma pequena porcentagem chegue até você. Chega, mas eu acredito que seja bem menor essa quantidade. Chega até você pedindo orientação para conquistar uma mulher em especial. Geralmente é a habilidade de pegar a mulher para não ter que pegar uma em especial. Certo? Muitas vezes o cara vem com essa dúvida, ele vem me pedindo isso. Uma coisa importante de notar, tá? Desculpa só te interromper antes de você concluir, é que muitas vezes o cara tem uma necessidade por baixo daquela dali. Então, muitas vezes, ou o cara acabou de passar por um fim de um relacionamento e ele quer voltar para o mercado, e ele acha que o caminho dele é esse. Muitas vezes o cara tem uma dificuldade de autoestima, muitas vezes o cara está querendo a habilidade em si para que aí ele possa conquistar alguém especial. Tem sim o cara que desde o início e até o fim quer ter uma vida de solteiro e de loucura e fazer bagunça. Eu tenho alunos assim e eu não apresento eles para as minhas amigas, mas no geral a gente vê que tem um superficial. Isso é uma coisa que
todas as mulheres vão se beneficiar bastante de saber disso. O homem, ele sempre tem uma superfície do que ele está te dizendo e ele sempre tem um core, ele sempre tem uma âncora ali embaixo. E quando você consegue acessar essas emoções verdadeiras do homem, você tem uma conexão com ele que é impossível qualquer outra mulher competir com você nesse sentido. Então, mas assim, então quando você diz assim, o áudio, até mandar o nude e tal, também não sou contra, de jeito nenhum que eu sou contra, eu só falo para cortar a cara, né? Não deixe provas, né? O resto pode ser de qualquer um, a cara não, a cara é só sua. Sim. Né? Então eu falo isso. Só que assim, do jeito que você está falando, é só porque eu preciso falar isso para elas, porque eu tenho certeza que nem todas entenderam isso. Para conceder esse tipo de coisa, ela tem que ter duas condições. Ou porque ela quer mesmo, né? É só sexo isso, e dane-se, isso de graça, né? Sem ele conquistar. Ou quando já estabeleceu conexão, o cara já sente alguma coisa por ela, sendo namorado ou não. Até ela, inclusive, geralmente, ela pode até confiar que isso não vai ser espalhado, porque os caras são bem leais, as mulheres que eles gostam. Mesmo que não estejam, né, no relacionamento. E então, assim, isso tudo pode fazer, mas depende da sua intenção. Se for conquistar o cara, não pode fazer. Cara, não pode fazer isso facilmente. Porque vocês são neandertais para isso. Né? Tipo assim, se mandou para mim, manda para todo mundo. Infelizmente, eu acho que nem é uma escolha de vocês pensar assim. Sabe, aquela é um coisa treinamento, é um condicionamento que a gente recebe. O homem recebe um condicionamento muito claro de que o que a mulher faz com o cara, se ela tá fazendo isso daqui comigo, ela vai fazer isso daqui com outros caras. Se ela traiu um cara comigo, ela vai me trair com outro. Se ela tá me mandando uma coisa, ela vai mandar para outros. O cara sempre vai... Ele recebe esse condicionamento. Cabe ao homem saber lidar com isso e decidir se ele acredita nesse condicionamento social ou não. Eu prefiro não acreditar. Eu prefiro não acreditar em várias coisas que me treinaram no condicionamento social. E condicionamento social, quando eu quero dizer... condicionamento social, quando eu falo disso, eu quero dizer escola, eu quero dizer criação dos pais, eu quero dizer televisão, eu quero dizer jornal, eu quero dizer mídia tradicional. Tem várias coisas que eles falam. Oi? Você acha que você está totalmente liberto disso? Assim, ou pelo menos... Totalmente liberto do condicionamento social do machismo. A gente teria que nascer num ambiente sem condicionamento social e sem machismo. 80%? Eu diria que sim. Eu diria que hoje eu consigo ver e enxergar essas mensagens. Eu consigo inclusive perceber a minha reação a elas, do tipo, isso daqui deve ser verdade. Não, peraí. Eu tenho provas de que isso daqui não é verdade. Então, tipo, a gente tem... É um condicionamento tão engrossado, tão entrincheirado na nossa primeira infância e do jeito como a gente é criado, que para muitos homens é quase instintivo pensar isso, e aí cabe ao cara tentar controlar essa situação, e cabe à mulher também buscar o homem de qualidade que vai saber controlar esse tipo de coisa. Sim. Entende? Sim. É uma coisa que você... É inerente, independente do sexo da pessoa, você vai ter, entre aspas, tá, gente? Entre muitas aspas, as frutas de melhor qualidade vão estar no topo da macieira, galera. E aí o cara que tiver ali, mais ou menos, o cara que tiver pouco trabalho em si mesmo, o cara que não tem qualquer tipo de contato com o desenvolvimento pessoal, de nenhuma forma, o cara que não segue nenhum caminho de maestria, o cara precisa ser aluno do SB João Vitor, o cara precisa ser aluno da Superboss, o cara precisa buscar o desenvolvimento pessoal através do... Não, o cara pode simplesmente, muitos anos em alguma arte marcial. O cara cresceu muito numa arte marcial. Dá pra ver que no mínimo, em alguma coisa ele buscou um caminho de maestria, ele buscou se desenvolver e controlar os próprios impulsos. Qualquer coisa que ensine o cara a controlar os próprios impulsos vai transformar ele num homem de mais qualidade. Você quer encontrar um homem de mais qualidade, você vai ver que é um cara que muitas vezes não bebe, tá? Isso não é uma opinião conservadora minha. Isso se o cara não bebe ou se o cara passou várias fases da vida dele sem beber
você sabe que ele sabe controlar bem os impulsos. Se o cara está em forma, você sabe que ele sabe controlar bem os impulsos. Se o cara está buscando, ou se ele já alcançou degraus altos em alguma arte marcial, você sabe se ele sabe que ele consegue controlar bem os impulsos dele. O cara que está muito alto numa carreira daquelas que tem que estudar pra caramba, então engenharia, medicina, essas áreas, você sabe que o cara tem um nível de dedicação a si mesmo. É garantia de sucesso? Gente, não é. Não existe garantia de sucesso. Você já sabe que funciona um pouco melhor. Entende? Então, inclusive, quando muitos caras, muitos seguidores, muitos inscritos chegam pra mim, mas a mulher fica procurando sempre o cara que é rico, o cara que é bonito, o cara que tem carrão, o cara que tem a profissão X, Y, Z, o cara que está no topo da cadeia alimentar e tal. Gente, cara, vamos lá. O cara que está no topo da cadeia alimentar, a menos que ele tenha sido colocado ali pelo pai, pela mãe, herança, ele galgou os espaços necessários. E há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, os passos necessários era matar um monte de gente, vencer um monte de guerra, ser um cavaleiro templário lendário e ter um monte de cicatriz. Hoje é autocontrole. Hoje é autocontrole e saber gerar valor para as pessoas. A gente vive numa sociedade que tem os seus problemas, a gente está passando por uns caôs aí, estão acontecendo coisas, mas a gente está na melhor sociedade que a gente já viveu na história. Sabe? A gente está no melhor momento histórico da história. Sabe? Esse é o momento. A gente está num momento histórico em que a chance de uma pessoa morrer pela mão de outra pessoa é menor na história. A gente está morrendo mais de diabetes do que de homicídio. A gente está morrendo mais de doenças cardíacas esse ano do que na Primeira e na Segunda Guerra juntas. Não me checa nesse dado aí, talvez eu tenha exagerado um pouquinho nesse último dado. Mas é uma mudança muito grande. A gente está se fazendo mal muito mais do que fazendo mal uns aos outros. Entende? Então essa questão do condicionamento social é muito mais você ter esse autocontrole e você prestar atenção no que está vindo para você através da televisão, através do jornal, através do rádio, às vezes através do Instagram também, às vezes através do Facebook também, às vezes através do YouTube também, e filtrar. Você consegue encontrar um homem que sabe filtrar, você vai achar o homem que é um vencedor. Pessoal, dá like aí, que ainda não deu, tá? E jogue suas perguntas também, cara. Oi? Eu quero ver Ih, travou. Volta. as perguntas das meninas aqui. Joguem suas perguntas também. Então, olha só, o que eu tô pensando aqui? Eu acho que não vai dar muito tempo para as perguntas. Se você quiser, a gente pode fazer uma outra live aqui. Se não der tempo, tá? Eu tô te propondo acho que dá isso tempo, agora. sem problema. Porque aí, acho que já deve ter uns 50 minutos. Já tem. Vamos fazer uma coisa? Meninas, Quase. rapazes, vamos fazer uma outra. Vamos começar uma outra live agora. Aqui no Instagram da GL mesmo. Ainda dá tempo. Vamos pegar um. Beleza. Assim que Aí- fechar, em aí algum quando- momento vai aparecer pra GL aqui que ela tem que fechar e aí a gente começa de novo, fica mais uns Isso. 20 minutinhos. Eu só queria sem deixar o isso menor problema. avisado. pra Mas eles enquanto não isso, acharem que galera, deixa as perguntas de vocês aqui. Eu tô gostando muito, o pessoal tô muito feliz, cara. Tô muito feliz com esse feedback da galera. É real, a gente trabalha muito mulherada- pesado pra gente poder trazer esse tipo de conteúdo pra vocês. Beleza? O pessoal continua perguntando do livro. O livro que eu recomendei é o Capital Erótico, da Catherine Hacking. Você pode ler ele em português ou em inglês, tá? Em várias lojas aí tem disponível. Ou você pode ouvir ele gratuitamente no Audible. Você pega qualquer celular aí capaz, qualquer celular Android ou iPhone, você baixa o Audible e acho que no primeiro mês deles é de graça, o primeiro livro é de graça, você pode ouvir ele em inglês. Eu só tenho uma pergunta aqui, ó. Além de paradoxo, o que o homem... Volta. O celular tá meio rebelde hoje. The Makeup. Além de paradoxo, o que o homem espera de uma mulher considerada ideal. Vamos lá. Sensacional essa daí. Os detalhes variam de homem para homem. Tá. Hoje eu atendo mais de 90 mil homens no YouTube e tenho 400 alunos hoje pagantes no meu curso online de sedução. E eu pesquiso muito com eles o tempo todo, inclusive vou fazer uma pesquisa amanhã com eles. E o que eu percebo, tá, que a maioria deles procura são
3 camadas. A primeira, o cara procura uma mulher que cuida da própria saúde e cuida de como ela se apresenta. Então não é necessariamente a sua beleza genética. Aqui eu tô querendo dizer beleza, mas não é a sua beleza genética não, tá? Não é beleza genética, galera. Aqui a gente está falando de como a mulher se apresenta. E aqui entra muito a questão do capital erótico. Tá? Esse aqui é o nível superficial, beleza? O que eu diria assim, o nível superficial. Uma coisa que muitos homens procuram também é a questão de ter coisas em comum, ter muita coisa em comum. Inclusive era uma piada muito infame quando eu comecei a sair, que a galera da comunidade falava: cuidado para você não sair com a mulher que você queira jogá-la pela janela depois. E eu nunca entendi isso, até efetivamente senti isso no meu primeiro ano praticando, que, tipo, eu não queria machucar a menina, tipo, eu não queria fazer mal pra ela, mas assim, eu só queria ou eu desaparecer, ou que ela desaparecesse imediatamente, porque a gente não tinha nada a ver. Foi uma coisa que eu fiz só pelo sexo na época. E hoje eu tomo cuidado de não fazer mais isso. Hoje eu olho o segundo nível, a segunda camada, antes mesmo da primeira. Né? Eu chego para conversar muitas vezes, em treinamentos meus, o rapaz, esse seu seguidor, ele provavelmente vai se lembrar disso. Eu às vezes começo a falar com a garota de costas para ela. Por quê? Porque eu começo a falar com a menina antes de ver como é que ela é. Antes de ver o rosto, antes de ver o corpo. Tipo, eu sinto que tem uma presença do meu lado que é feminina, que eu consigo sentir pelo jeito, pelo trejeito, pela voz, eu ouço uma voz feminina, e eu já viro, já falando com ela antes mesmo de ver se ela é bonita, de corpo, de rosto, porque pra mim o essencial, tá? Pra mim o mais importante na fase inicial da sedução é nessa pegada, é nessa segunda camada, é o que a gente vai ter em comum, então eu já começo isso imediatamente, depois eu vou ver se tem a questão física, se tem a questão do rosto. Eu saí recentemente, cara. Passei aí uma semana inteira saindo com a menina toda, bastante acne e tal. E vou te falar, não fez diferença nenhuma. Sabe por quê? Ela era absurdamente sexy. Cada palavra que saía da boca dela me deixava alucinado. A gente tinha muita coisa em comum. Ela me levou num puta do museu foda pra caralho em São Paulo, que eu fiquei, caraca, meu irmão. Sabe? Tipo, isso é ultra sexy. Tá. Só que o cara, geralmente, ele tem que ter passado por essa primeira fase inicial, geralmente os 18, 20, 22 anos, se o cara for meio imaturo e se o cara estiver passando por uma fase, estiver passando tarde para essa fase, ele vai passar por isso aos 25, 28, às vezes 30, tá? Isso acontece. Agora, depois que o cara passou por essa fase, depois que o cara teve o suficiente disso, tá? E, meninos, sem querer, tá? Isso, eu juro pra vocês que eu não tô me gabando falando isso, mas eu saí com mulheres de 20 nacionalidades diferentes. Entende? Tipo, eu vi diferentes interpretações do que é beleza física, tá? Do que pessoas consideram beleza física. Então, depois que você passa dessa propriedade, depois que você passa dessa camada, tem os meus alunos que procuram nessa segunda camada, que é a afinidade, exatamente como a Ana colocou aqui, afinidade. Não exatamente afinidade, é aquela afinidade intelectual. Você tem muitas coisas em comum. E aí vem aquela terceira afinidade, é que vem lá embaixo, lá no cerne, lá no centro, lá na parte mais íntima, que deixa os cabelos da virilha do cara arrepiados. Que essa daí é a conexão. Aí é ocitocina. Aí é aquela pegada... Sabe aquela pegada que vocês não sabem explicar? A gente também não sabe. A gente também não sabe o que a menina faz e que, tipo, dá aquele clique, tá? E... assim, existem vários exemplos do que funciona com diversos caras diferentes. Posso falar com vocês o que funciona comigo e vocês podem usar para caras que funcionam parecido comigo, mas é uma coisa que só testando vocês vão conseguir sentir, vocês vão conseguir perceber. Eu fico completamente apaixonado no beijo da menina quando ele é suave, quando a menina beija suave, quando a menina beija com calma, quando ela se deixa levar durante o beijo, quando ela se deixa levar durante o toque. Tem homens que vão preferir a mulher que bata na cara deles e que jogue eles na cama e se jogue em cima deles imediatamente, sai arrancando a roupa. Isso é do signo da pessoa? Não sei. Isso é da personalidade da pessoa? De qual tipo que ela tira no Myers-Briggs, no indicador de personalidade? Não sei. Aí que tá. Eu estaria... sendo muito hipócrita se eu dissesse que tem uma fórmula secreta para você saber no olhar o que vai tirar o cara do sossego ali, o que vai levantar os cabelinhos da parte de trás aqui do pescoço, né, da nuca. Mas
eu sei um jeito, testado e comprovado por homens e mulheres, que são meus alunos e minhas alunas, que funciona. Tá. Você usa de muito olhar, você usa de muito sorriso, e você, na hora que se aproxima do cara, ou da moça, para os rapazes que estão aí, você vai testando coisas diferentes e vai improvisando sem o objetivo de impressionar a pessoa. Isso daí é talvez o maior paradoxo, tá? Que eu possa colocar aqui para vocês. A Camila tá falando libriana sedutora. Eu adoro mulheres de Libra, apesar de não exatamente acreditar em signos, mas isso daí é um papo para uma outra live. Mas aí que tá. Esse daí que é o maior paradoxo. Meninas, olha só. Muita atenção para essa parte, porque essa parte daqui vai mudar as relações de vocês. Como é que eu vou impressionar o cara sem querer impressionar? É exatamente porque você não está querendo esse resultado de impressionar eles, de impressionar o cara na hora que você está com ele, que você se permite improvisar, que você se permite ser você mesma da forma mais pura, da forma mais verdadeira. Toda vez que te falam para você ser você mesma, o que eles estão te dizendo? Seja do jeitinho que você é sempre. Não mude, não teste, não descubra nada, não se desenvolva, não faça nada. Sabe? Continua como você está. Isso não é ser você mesmo. Você é você mesmo quando você não tem nenhuma agenda, além de se divertir, de curtir o momento, de aproveitar a aventura. Você está aproveitando com o cara. Então, quando você está ali a sós com ele, num lugar relativamente escuro, com uma música romântica, você, ou com um hip hop, ou com o baile da gaiola tocando, aí que tá. Lá, você pode olhar para ele nos olhos, com intenção, com atenção, dando atenção real para ele, que isso é uma coisa que homens não estão acostumados a receber, do mesmo jeito que vocês não estão acostumados a receber dos homens. As pessoas estão muito preocupadas com isso daqui o tempo todo, as pessoas estão muito preocupadas com as redes o tempo todo, então a atenção real é um problema humano, não de homens nem de mulheres. Agora, você olhando com atenção, com intenção, sorrindo, e você se permitindo improvisar, seja no baile da gaiola, seja com Barry White, seja com o hip hop do Ja Rule do início dos anos 2000, você vai conseguir saber exatamente quais os botões que você vai apertar no cara, que o cara vai ficar maluco. E vai querer você de novo, e de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Isso é uma coisa que o Coré está colocando aqui. O Coré, como meu aluno bem próximo e inscrito fiel, ele fala confiar no caos. A gente fala tanto de confiar no caos entre meus alunos, e confiar no caos é exatamente isso. Confiar no seu caos interno, na sua capacidade de criação, na sua capacidade criativa, e confiar que o imprevisível vai trazer tudo que vocês precisam para se divertir, para curtir, para rolar uma boa massagem, para rolar uma boa conversa, para rolar um bom beijo na boca, para rolar um bom sexo e tudo mais que tiver que rolar. Nossa, eu tava inspirado nisso agora, hein? Que aula! As meninas estão impressionadas aqui, primeiro, com o Ian, né? Vai sair casamento aqui nesse bate-papo, vai nego se adicionar, porque são umas gracinhas seus seguidores, pelo menos, né, os que estão comentando aqui. Muito bom. Você tinha falado sobre conexão como a terceira etapa, né, mais profunda. É a terceira camada, sim. Terceira camada, né? Como é que eu vou te falar? Eu vejo assim, a conexão como uma reunião de coisas certas na hora certa das pessoas, né? Entre as pessoas certas. Sim. O que te faz sedutor mais do que qualquer outra pessoa, mais do que o habitual? É atingir o maior número de pessoas com mais facilidade, sem fazer esforço, sem desprender esforço. Né? Porque se você fosse concentrar demais, por isso que eu falo com as meninas muito isso, para de ficar tentando conquistar um cara, quando você pode conquistar um mundo e escolher o cara. Isso é uma coisa que fica muito claro para mim. Ó, tá avisando aqui, eu vou começar de novo. Espera aí que eu vou começar, tá? Vou começar outra... Tem mais, gente. Tenham calma. Não, então, você tem... Hã? Tem mais, vai ter mais. Tá? Entra aqui na live da Jelly quando ela voltar. Tá.
Já vou começar de novo. Beijinho. Voltem.